Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo foi ao Morumbi enfrentar o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil, um jogo que já era previsto para ser dificílimo e ele acabou sendo. Este é o vídeo de jogo. O São Paulo acabou derrotado, um placar muito difícil de ser revertido, praticamente impossível no jogo de volta. O São Paulo acabou perdendo por 3-1, um jogo que, mais uma vez, muito difícil de falar, porque um jogo que São Paulo jogou muita bola. São Paulo conseguiu jogar contra o Flamengo. E é difícil falar isso porque muita gente vai escutar e falar: ah, não, de novo, isso já é papinho, não sei o quê. Não, não é. Isso é o que aconteceu hoje. São Paulo jogou muita bola, teve muita disciplina, correu. Só que, como o Rogério Ceni tinha alertado na coletiva que tinha feito no jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, ele falou: se a gente errar assim contra o Flamengo, cada erro é um gol. E foi exatamente o que aconteceu hoje, infelizmente. Um jogo difícil, São Paulo chegou a diminuir, então deu alguma esperança, fez o Morumbi explodir, mas aí depois a gente teve o Pablo Maia se machucando, nem sei a gravidade, entrou o Andrés, na saída de bola o Flamengo faz um gol que assim deixa tudo muito tétrico, não traduziu, eu coloquei isso num tweet, o que foi a partida, mas traduziu a diferença que há entre os elencos. Né? Então, infelizmente, esse placar traduziu isso. Gabriel, o que você pode falar desse jogo e o que pode ter te agradado até do São Paulo? Porque, de novo, a diferença de elencos é gritante. Nós temos um time que, inclusive, paga direito de imagem para jogador. E do outro lado, nós temos São Paulo. Eu vou, antes de começar a falar, trazer dois pontos muito rápidos aqui. Geralmente é você que faz um pequeno editorial antes. Eu vou só fazer dois parênteses porque eu acho importante. Se deixar para falar isso no fim do vídeo, talvez a gente esqueça ou misture com outros assuntos, enfim. O primeiro ponto, o Rogério já abordou isso na coletiva. Eu ainda não vi a coletiva completa, mas eu vi que ele abordou esse tema. Eu vi a frase, você até mandou para mim. Ele fala em relação ao preço dos ingressos, que evidentemente foram absurdos. Isso já foi abordado pela gente em live, eu não participei, mas você e o Ale abordaram isso bastante. É óbvio, era óbvio quando divulgaram o preço, sempre foi óbvio. Mas assim, o estádio que foi muito frio na maior parte do tempo durante o jogo, quando acaba o jogo, aplaude, porque pelo menos reconhece. Quando você já leva um público que tem condições de pagar os valores praticados naquele ingresso, naturalmente você já está levando um público com quase sempre vai ter uma mentalidade um pouco diferente ali de futebol, o cara que costume sempre, é aquela história que a gente já está acostumado a discutir. Mas ao fim do jogo, a gente fala muito aqui de torcedor, porque isso obviamente ajuda, atrapalha. O torcedor tem voz, o torcedor precisa entender que ele tem voz, pro bem e pro mal. E hoje foi muito, muito, muito pro bem. Acabou e houve reconhecimento do que o campo mostrou da dedicação do São Paulo em termos de desempenho, ter superado o Flamengo. O São Paulo foi melhor que o Flamengo no jogo. Não foi melhor no placar. Óbvio que todo mundo preferia ser melhor no placar, mas aí é uma discussão que a gente pode ter em outro momento. Então, eu acho que eu queria ter registrado isso porque eu acho muito importante. E quase que paralelo a isso, o segundo ponto assim, dentro de campo, os jogadores deixaram absolutamente tudo que eles podiam, 100%. É, já o torcedor ele já foi extorquido, isso já aconteceu. Já enfiaram a faca na Copa do Brasil, os ingressos contra o Atlético Goianiense já estão à venda, já foram à venda, eles não podem mais mudar isso antes de abrir para o público geral, então vai ser caro também. Então a bilheteria já veio é, alta, a premiação já veio bem relevante, pode vir ainda mais, de repente até com título, né? E o São Paulo ainda está na iminência aí de torcendo muito para o Manchester United contratar o Antony. E aí o meu segundo ponto é muito rapidamente que é o caminho que a gente toma a partir disso. Você tem jogadores que, em termos de dedicação, não deixam absolutamente nada a desejar, que te entregam tudo que eles podem. É um time ok, é um bom time, um bom elenco. Não dá para comparar com o Flamengo e Palmeiras. O São Paulo não vai sair da situação que está para bater de frente com o Flamengo, Palmeiras e esses times do dia para a noite, times mais bem estruturados, times muito mais endinheirados. São Paulo não tem como fazer isso, é um processo. Então, esses jogadores que têm uma base boa,
né? Um time que tem uma base boa, precisaria de ajustes pontuais, que a gente fala isso há muito tempo. Um treinador que tem mostrado um bom trabalho ao longo de 2022, e jogadores que com salário atrasado, muitos perseguidos, essa história toda, mostra um comprometimento e uma entrega muito grande. Então, esse é o cenário que você tem, somado agora a um ano em que tende a ser interessante financeiramente para o São Paulo. Esse é o cenário que você tem em mãos. Não é a primeira vez que isso acontece nessa década. É mais uma chance que aparece para o São Paulo. E aí agora o São Paulo vai poder decidir o que fazer com essa nova chance. Se o Antony for vendido ao Ajax, o São Paulo ganha mais ou menos aí 25% da sua receita anual. Anual, sem fazer nada, sem vender um jogador, sem mexer um músculo. Os caras lá na Europa vão gerar 25% de uma receita anual do São Paulo, mais ou menos. O que que a gente quer fazer com isso? A gente não precisa reestruturar, não precisa jogar tudo a terra arrasada, trabalho do zero, contratar 200 jogadores. Você não precisa fazer isso. Você tem jogadores que te entregam disposição. Você tem um treinador que tem se adaptado. Você tem jogadores que que conseguem praticar ali mais de uma função, exercer mais de uma função. Se você finalmente decidir se reestruturar financeiramente, ter uma gestão responsável e se profissionalizar de fato, não precisa ser muito, tá? Só um pouquinho. O São Paulo hoje, pode ser, antes de ser uma derrota, ser um passo importante nesse processo. Processo. Não vai brigar com Palmeiras e Flamengo do dia para a noite. Palmeiras e Flamengo é esse negócio, é um jogo contra o Palmeiras que, os caras vão perder o pênalti, a gente vai achar um pênalti, os caras vão perder chance, a gente vai se segurar, o jogo no Morumbi tem que ser tudo perfeito, hoje a mesma coisa, tinha que ser tudo perfeito, só que também tem que ter a definição perfeita, tem que ser tudo perfeito. A gente pode dar um passo à frente para que a gente não precise ter tudo perfeito, para que a gente possa tentar competir um pouquinho mais com cada um deles. Para que a gente possa virar e falar, pô, São Paulo e Flamengo, pô, igualdade, um pouquinho de igualdade, não precisa ser muito, não, porque eles já estão bem na frente, né, vai demorar para ir atrás. Ou a gente pode simplesmente pegar isso tudo, jogar no lixo e continuar fazendo o que a gente está fazendo, que é querer meter os pés pelas mãos, querer resolver tudo em um ano, querer resolver tudo com populismo, querer ganhar um título a qualquer custo, porque eu preciso ganhar um título, eu sou o presidente, eu sou o diretor de futebol, eu sou não sei o quê, então fica bonito quando eu ganho o título e o futuro do clube é problema para quem vem depois. E não faço nada para melhorar isso. Então essa é a decisão que o São Paulo tem para hoje. Então, feito todo esse cenário, a gente pode falar um pouquinho do jogo. Do que foi o jogo especificamente, né? É, Porque, de novo, tem uma coisa interessante também na coletiva, que o Rogério vai explicar por que o Luciano não começou jogando. E aí ele explica coisas que é necessário que as pessoas entendam de futebol para entender o que ele está falando. Assim, ter uma noção tática, o que faz o Luciano e tal. E, gente, eu falo isso sem. Eu mesmo não tenho conhecimento de tática, mas tem gente que tem um conhecimento ainda menor, no sentido de só se relacionar ao São Paulo com a coisa da paixão. Essas pessoas têm voz também. Elas têm muita voz. Pessoa que não sabe direito o que faz no centroavante, faz gol. Tô falando sério. Tem muita gente assim. E essas pessoas, quando vão traduzir o que vem em campo, vem com muita coisa. Ah, não, pô, você coloca o cara que é uma solução. Ou então, olha, entrou o Galo, ele é melhor que Igor Gomes e Nestor juntos, com uma perna só, manco, cego de um olho. O que é uma bobagem absurda de não conhecer o básico. E não dá para ficar rebatendo. Então, aqui no vídeo, a gente vai falar o que aconteceu e pronto. Nem vai ficar explicando muita coisa, como eu sempre faço, porque isso é bobagem. Já passou, não é um negócio, já passou do ponto que é discutível. E com quem dá para discutir, nem precisa desse alerta. Gabriel, a explicação que o Rogério deu para o Luciano não começar jogando, eu queria começar daí. Eu acho que é um ponto interessante, porque você já eu vai não vi, falar. se você puder falar, Eu eu já. tava. Então, tá, então deixa eu só. Peraí, que agora eu não peguei o recorte certo, porque ele até fala que ele estranhou. Ah, sim. Se eu jogo com Luciano, Patrick e Caleri, a gente não pega na bola. O lado que chega com mais força é o direito. O Patrick entrou para fazer uma parte tática e fez muito bem. Nós passamos o galopo na saída dele e deixamos Luciano e Caleri jogando juntos.
Me estranha muito a torcida pedir o Luciano com o Patrick jogando o que estava jogando. O time como um todo fez uma boa partida e o que fizemos de diferente é o que eles foram mais efetivos. Assim, algumas coisas a gente já vinha discutindo há muito tempo, hoje, inclusive, indo para o estádio, né? Qual que é a escalação, qual que não é, conversa com amigos, celular, essas coisas. É, é, o Flamengo, isso a gente já tinha visto o técnico do Corinthians falar nos Jogos da Libertadores. Isso é normal da formação que o Flamengo usa, isso não é um segredo. O São Paulo precisaria explorar os lados do campo, até porque o São Paulo tem os lados do campo como força. O São Paulo costuma explorar os lados do campo. A gente vinha até falando aqui que muitas vezes faltava um pouco de equilíbrio. Até elogiamos contra o Santos que o São Paulo conseguiu variar um pouquinho as jogadas por dentro, né, trabalhar um pouquinho mais por dentro, porque o São Paulo quase sempre é muito forte pelos lados, principalmente pelo lado esquerdo, que seria o lado do Rodinei hoje, o lado direito do Flamengo. E aí o Rogério, para mim, a escalação que ele coloca hoje, ela é muito boa. O Rogério acerta na escalação de uma maneira geral, porque ele coloca o Patrick numa função mais avançada, ele consegue com isso reforçar o meio de campo, ele consegue com isso ajudar o Reinaldo ali um pouquinho na marcação. Agora, o Patrick vacilou no lance do primeiro gol, aí o treinador não pode ajudar. Uma coisa que você colocar o Reinaldo e bater o pênalti, porque ele é o melhor batedor, ele perde o pênalti. E é outra história, aí é outro problema. Mas o São Paulo teve mais inversões de bola hoje do que costuma ter, algo que a gente cobra bastante, e que são os lugares onde o Flamengo, com essa formação, tende a deixar mais espaço, e o São Paulo conseguiu criar muito pelo setor esquerdo também, na dobradinha Reinaldo-Patrick, na dobradinha Patrick-Nestor, na dobradinha Reinaldo-Nestor. O São Paulo tinha essa superioridade pelo lado esquerdo, e explorava esse lado esquerdo, jogou com uma linha de 4 no primeiro tempo, o Rafinha foi lateral na maior parte do jogo, o Reinaldo também foi lateral, um lateral que avança, o Pablo Maia fazendo uma função ali à frente da linha de defesa, e com isso você tinha o Igor Vinícius jogando mais avançado, você não perdia esse apoio do ala Igor Vinícius, que vinha muito bem, só que ele jogava ali numa segunda linha de 4, e você conseguia que no meio de campo você tivesse Pablo Maia, que tem um bom combate por característica, Igor Gomes, que tem um bom trabalho sem a bola por característica, e o Nestor complementando e tendo o auxílio do Patrick. Por ali você reforça o lado esquerdo com o Nestor e Patrick junto com o Reinaldo. Então, deixa o Caleri, obviamente, um pouco mais à frente. Então, são ideias que, de uma maneira geral, casam com o que o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade e casam com as características que o São Paulo vinha tendo, que era de muita força pelas alas, o Igor Vinícius numa fase muito boa, o Reinaldo não foi bem contra o Santos, mas se você pegar os últimos 5, 6 jogos, a maioria deles, ele foi muito útil, o Wellington não vinha tão bem, e o Reinaldo consegue fazer essa armação ali pelo lado esquerdo, né? Consegue trazer o jogo por dentro, consegue fazer uma ultrapassagem pela esquerda, no caso, ele soltar a bola para alguém fazer essa ultrapassagem. Então o São Paulo consegue, dessa maneira, dominar o jogo, ser combativo sem a bola, não combativo no sentido de, vou sufocar o Flamengo na saída de bola, porque é muito difícil, é muita movimentação, mas pelo menos fechar os espaços do Flamengo para que não permitisse tanto a movimentação, que não permitisse tanto espaço por dentro, que não permitisse tanto jogo externo. Só que num desses escanteios que o São Paulo tem, o Igor Vinícius bate na mão do goleiro, e aí o Santos, muitas vezes que a gente fala, né, de você agarrar a bola em vez de socar, fazer estradalhaço, qualquer coisa, ele agarra a bola, sai jogando, e aí o São Paulo tem um erro de transição defensiva, e entra o que você falou, se tiver esses erros contra o Flamengo, a gente vai tomar gol. A gente teve 2 erros contra o Flamengo, a transição defensiva, o Flamengo avançou muitos metros do campo sem ser incomodado, enquanto o São Paulo corria para trás, normal correr para trás para se recompor, mas alguém tem que dar o combate em algum momento, ou matar a jogada, alguma coisa tem que acontecer. O Flamengo teve tempo para conduzir a bola, trocar passes, deixar o Everton Ribeiro escolher o que ia fazer. Lá do outro lado, deu tempo do João Gomes aparecer fechando por trás do Pedro, né, que estava marcado pelo Léo. O Patrick não acompanha, o jogador cabeceia, e a gente também começa a contar um pouco da história, que é, além da parte técnica, né, a inversão do Everton Ribeiro é sacanagem, é uma baita bola. Infiltração do João Gomes, mas aí a bola bate na trave e entra 10 centímetros para cá, 10 centímetros para lá, enquanto que pouco depois o Patrick finaliza uma bola, o Santos parece que faz uma excepcional defesa, a bola pega no travessão,
10 centímetros para cima, ela bate no travessão na linha e não entra. E aí vai contando a história um pouco do jogo, de a gente precisar ver o São Paulo fazer uma partida quase perfeita e dar um pouquinho de sorte, ou contar um pouco um jogo abaixo do Flamengo, e você tem um cenário oposto. Você tem você jogando bem, fazendo a boa partida, só que a sorte lá do outro lado. Né? Que não é uma sorte, às vezes você fala sorte, parece que, ai, nossa, os jogadores estão sentados, a bola cair. É óbvio que tem qualidade técnica, mas na hora ali é 10 centímetros para cá, que é 10 centímetros para lá, um gol para eles, nenhum gol para a gente. Aqui mudaria o cenário do jogo. Esse resumo na coletiva ainda do Rogério, para que vocês entendam. Estou pegando esses recortes, porque saiu uma matéria no GE, e o link vai estar aqui na descrição do canal do vídeo. Então, na hora que você terminar, passa lá nessa matéria. Estou pegando os recortes até para facilitar também aqui. Pô, Gabriel, estava escutando um pouco antes de você me chamar. O João acerta uma cabeçada e podíamos ter matado na origem da jogada. Esse foi um ponto Nem importante. sabia que o Rogério tinha falado isso. Então essa eu tô. Falei, nem sabia. Porque, cara, o que acontece no primeiro gol, e a gente ali no estádio, foi que nasceu um desespero no rosto de cada torcedor, porque o jogador do Flamengo veio, até foi um recorte também da Sport TV, porque eu estava na cadeira, então tinha uma TV ali. Foi um recorte que eles fizeram de toda a trajetória, os metros percorridos, né? É um negócio Estava muito absurdo. claro já. O segundo gol parece que pegou na mão do Arrascaeta. O juiz mandou seguir. Eu mandei para você também o vídeo no Twitter, a imagem. Você chegou a ver? É marcável, mas também há quem possa alegar que estivesse perto do corpo. Eu mostrei para o Baruel, ele teve a impressão de estar um pouco fora dessa. Eu acho que ele faz o movimento ali de você joga o braço para trás, mas você joga aqui, você dá o migué ali, né, para jogar com Eu um tive braço. essa impressão também. Se tivesse sido marcado, não teria sido um escândalo. Mas aconteceu. Aí, do resto de caprichar mais e tudo, enfim. Ele até fala em outro recorte. Acho que faltou melhor qualidade de finalizações. Conseguimos jogadas de bola parada. Cometemos erros que uma equipe não tão entrosada comete. Por exemplo, afastar todos para dentro da área. Assim, de novo, é um jogo que o São Paulo vai bem. Não é um jogo perfeito, mas é um jogo que o São Paulo vai bem e que faz o suficiente para você não vencer o jogo, mas para não perder. E isso fica muito claro no primeiro tempo, isso fica claro no segundo tempo. São Paulo, você pega o segundo gol para comparar, né? Tem a falha do Jandrei, óbvio, tem o lance do Arrascaeta também, mas o chute que o Everton Ribeiro acerta. São Paulo teve essa bola com o Wellington e com o Igor Vinícius. O Igor Vinícius estoura o chute no marcador e o Wellington chuta a bola, cruza a área inteira, passa na boca do gol ali. O Everton Ribeiro pega uma bola dessa até mais difícil e obriga o Jandrei a fazer uma grande defesa depois do erro, né? E o Gabriel só empurra a bola para dentro. Então, assim, são detalhes, são qualidades individuais que ficam muito evidentes. E o São Paulo, o que o São Paulo tinha era a estratégia do Rogério, como a gente falou aqui, para mim, é totalmente acertado. O São Paulo vai bem na, na estratégia, vai bem na execução. Não vou dizer que domina, porque domina é uma palavra pesada, mas o São Paulo consegue criar, consegue envolver o adversário em alguns momentos, consegue ver a sua estratégia ser bem executada, consegue perceber que o adversário não está conseguindo dar conta, em boa parte do jogo, das ideias das ideias que o Rogério propôs, que o São Paulo estava tentando. O Flamengo não conseguia parar o lado esquerdo do São Paulo, o Flamengo não conseguia parar as inversões do São Paulo, porque o São Paulo explorava uma fragilidade natural do sistema do Flamengo bem, fazia isso bem. É difícil você parar. E o São Paulo conseguia ter até um bom equilíbrio de jogadas, e aí faltou caprichar um pouco mais, é um passezinho aqui, uma finalização ali, é uma assistência lá, aquela história que a gente já está cansado de saber, enquanto que do outro lado chega lá 2, 3 vezes, faz 2, 3 gols. E é pior, Gabriel, porque assim, o torcedor, ele estava acompanhando o rival que jogava com o Fluminense, pensando, é a Copa do Brasil e são os 4 que ficaram, né? Então, o Fernando Diniz estava jogando em casa, a equipe dele do Fluminense, estava com uma vantagem, né? O Corinthians conseguiu diminuir, conseguiu empatar no último minuto. Então, assim, eu não sei se passou para a cabeça de mais gente, mas eu fiquei pensando assim, putz, seria muita coincidência
Já é um paulista e um carioca, um tricolor, e, sabe? O tricolor paulista, o tricolor carioca, as maiores torcidas saem 2-2 lá, saem 2-2 aqui, porque o São Paulo, naquele momento, pouco antes do Pablo Maia se machucar, estava fazendo uma pressão suficiente e a impressão que tinha é, pô, esse gol vai sair. E logo em seguida disso, que a bola seguindo em si sai, aquele gol ficou uma coisa assim. É, Tinha volume de complet... jogo, tinha o suficiente, tava cercando a área, o Flamengo não estava incomodando tanto no contra-ataque, o São Paulo ficava muitas vezes com os cruzamentos ali do Wellington, que entrou bem, ficava com a segunda bola, aí meio que engatilhava o chute, aí preferia abrir a jogada, girar o jogo, fazer essa bola vir de um lado para o outro, né? Você cruza de um lado para chegar do outro, como foi no gol, para pegar esse jogador que vem por trás da defesa com um pouco de liberdade, para você construir a jogada. Enfim, o São Paulo estava tendo esses espaços para pressionar, pelo menos depois do gol do Nestor. Mas aí, cara, assim, é um cenário que é difícil explicar, futebol, qualidade individual. E aí, para mim, os dois melhores jogadores de São Paulo hoje, sem a menor dúvida, eu falei Léo isso foi um no UOL, deles. é Léo e Diego. É um Sim. absurdo que jogaram. E o Léo, para mim, foi o melhor do São Paulo, assim, Com uma é vantagem. Eu indiscutível, é tive essa indiscutível. impressão, o Barão teve também. Cara, Ele não isso perdeu foi uma bola. curioso. Exatamente o que falaram, eu tava ali na cadeira, tinha uma galera comentando, falando, cara, que impressionante o Léo. E eu não tô acostumado a escutar. Normalmente a galera tá criticando, procurando alguma coisa, mas assim, o cara tava em todas e tava com muita Impressionante, firmeza, né? antecipação, saída de bola, saída por baixo, por cima, toque de cabeça, duelos individuais, impressionante, a partida dele é impressionante. O Diego contra um dos melhores pivôs do Brasil, o melhor para mim. O Pedro, ele consegue escorar a bola no pivô, ele consegue dominar e segurar a bola para o Flamengo sair de trás, aparecer alguém para ele servir, ele consegue soltar de primeira, ele consegue dominar e girar em cima do zagueiro, tudo isso com uma qualidade excepcional. No jogo contra o Palmeiras, agora que eles entram no segundo tempo, Pedro e Arrascaeta, o Pedro dá assistência para Arrascaeta finalizar a bola, passar a rede do gol, que é sacanagem. A bola só vem por cima, ele só joga o corpo, ajeita de peito, o Arrascaeta vem de frente e bate pro gol ali na meia-lua. Assim, é muita qualidade. E o Diego não perdeu uma bola. O Diego botava o pé na frente, ganhava no corpo, ganhava no corpo do Pedro. É muito difícil isso. Você tem seus dois zagueiros indo fazendo a partida excepcional, eles tomam 3 gols. Sendo que seu goleiro só falhou em um, como é que explica isso? Sendo, Gol, pô. sendo que ainda tem esse gol. Assim, tem essa polêmica, e no último gol teve aquele lance infeliz no caso o Diego pula, né? E ele Mas passa ele do afasta, e aí é um problema. é, Não, mas ele afasta a bola, ou seja, ele ganha a jogada, e o São Paulo teve sim. um problema Não, não, de segunda ele bola. caiu, eu tô dizendo, por ele ter Ah, sim, sim. caído, ele fica fora da jogada e foi tudo muito atabalhoado também ali. Que pancada também que o cara acerta. De novo, é tudo muito, sabe assim, o primeiro gol, sim, esse foi uma falha mais, como o Rogério fala, de uma equipe não entrosada, parecia, sabe assim, uma equipe. Sim, sim. E o jogador ele percorre um ponto muito, sabe, muitos metros do campo, sem ninguém incomodá-lo, e no sentido de a galera foi voltando, foi dando desespero, cara, aí matar a jogada. Teve um momento que isso aconteceu, o Pablo Maia mesmo faz uma falta para matar a jogada, mas o São Paulo fez pouco isso, de usar esse recurso de matar a jogada na origem, né? Então, E aí, assim, então, assim, em termos de atuações individuais, quase todos ficaram ali nota no azul, digamos assim, né? E hoje, só uma percepção, né? É, que eu tive novamente no campo, porque é muito claro que acontece mais de uma vez. Hoje o Galopo entra no intervalo, no lugar do Igor Gomes. O Igor Gomes, nota. Não vou falar de nota, mas no UOL de nota 6. Para mim, todo mundo começa com nota 6, e dependendo do que você faz no jogo, você mantém, aumenta ou diminui. Para mim, ele uhum. foi isso aí. Nota Cara, foi a 6. percepção que a gente teve. Que eu conversei um pouco com o Baruel, né? Nem muito, nem pouco. Ficou na média. Ficou ali, Ok. nada demais. E quando o Sim. Rogério, às vezes eu acho que é um Mas pouco de inocência do Rogério, só porque o uma Rogério não ressalva aí. tem. Só uma ressalva do Igor Gomes. Eu tive essa impressão. No fim do primeiro tempo, ele parecia exausto. Em alguns momentos ele parava, ele não. Ele O, parecia muito mais sim, cansado do que normalmente está. E no primeiro tempo já. Eu notei. o, o Rogério, às vezes, eu acho que ele tem um pouco de inocência, né? Porque ele não é tão ligado, muitas vezes, em rede social, essas coisas, né? Barulho de pessoas que.
enfim, que nem sempre estão ajudando muito o clube, ou fazendo um trabalho muito é, comprometido ali com fatos, essas coisas. Mas ele tava achando que a torcida pede Luciano na vaga do Patrick, mas não, era Luciano na vaga do Igor Gomes, entendeu? Dependendo da torcida, bota o Luciano na vaga do Gomes, bota o Galopo na vaga do Léo, não gosto do Léo, bota o Galopo. E dane-se, não tem nada a ver uma coisa com o outro, um Aquilo jogador que eu com o outro, falei, só que é o põe aí. Luciano lá dentro. Então, Como é que ele vai então, assim, entrar? não, Meu pai brincaria assim: é o põe o cara que eu Luciano no lugar do gosto. Gabigol. Põe no lugar do É Gabigol isso, pra é gente o ficar cara com que um a eu mais. gosto no lugar do cara que eu não gosto. Não interessa se é a mesma função, se é posição, não interessa. Bota aí o cara aí. Então, ele não entende isso, e o Rogério me parece que ele não entende isso, que ele estava achando que era para tirar o Patrick, né? Eu não acho que ninguém estava incomodado com o futebol do Patrick, ao contrário, todo mundo acho que percebia o quanto o Patrick estava participando bem do jogo ali pelo lado esquerdo, apesar da falha no lance do primeiro gol, mas era para tirar esse jogador de hoje, o Galo entra no intervalo. Então são 45 minutos, é um tempo considerável ali, né? O jogo só entre aspas, 1-0. E assim, cara, de novo, como aconteceu no Castelão, ele sendo orientado o jogo todo por quem tá em campo. Não, não, você é ali, ó. É aquele cara ali que você tem que pegar. Aí ele pega e ele vai com disposição lá, só que ele tá sempre atrasado no lance. Porque ele não se adaptou ainda. Ah, mas ele começou jogando, porque ele chegou na semana, né? Ele ganhou alguns minutos contra o América, depois ele foi titular contra o Atlético Paranaense no jogo seguinte. Primeiro que quando você está poupando os jogadores, ou você vai colocar o cara por 5 minutos numa posição mais avançada, é uma coisa. Segundo, quando você está poupando o time, é natural que você coloque, às vezes, algum jogador que está chegando agora. Você está poupando o time. A ideia é você tirar os caras que estão jogando. Então, quem vai entrar é uma outra questão. E Você já segundo tá, que o você tá Rogério, assumindo esse risco, você tá fazendo um. segundo que o Rogério apostou que de repente esse cara chega aqui, se adapta, me oferece alguma coisa que eu não tenho. O cara podia chegar aqui e ter uma adaptação incrível. Poucos jogadores têm Às isso. vezes Podia jogava chegar. num time que tinha alguma ideia Acontece. parecida, alguma coisa. Acontece. Vamos ver aqui como é que ele se entende. Não se entendeu, depois, naturalmente, perdeu um pouco de espaço, voltou a ser titular num jogo fundamental no Castelão, valendo vaga na próxima fase da Sul-Americana, que só pode se classificar nos pênaltis, e aí agora foi jogar agora de novo. Por que não jogou antes? O Rogério falou, não está adaptado, não teve esse negócio de adaptação imediata. E o normal é que não tenha, e a gente falava isso aqui quando ele foi contratado. Eu ficaria muito surpreso se ele chegasse jogando como se ele estivesse no Banfield a vida inteira, aqui distribuindo, marcando direitinho, saindo para o jogo, aparecendo para finalizar, entrosado. Eu ficaria surpreso. Sim. Hoje ele pega uma bola, a primeira bola dele, ele dá a letra no vazio, o Flamengo sai na cara do gol. Porque é que o Rogério falou, vai dar um errinho de passe bobo desse daí, dá o contra-ataque dos caras. É fatal, o Gabriel perdeu um gol feito. Então, assim, de novo, a gente está correndo o risco de queimar um jogador extremamente promissor, ou de criar uma expectativa que ele não vai atingir, e parece que ele não serve, vai parecer que ele Ou não não serve vai para atingir nada. tão cedo, pode até atingir Isso. um. Porque ou eu tenho birra de alguém, ou eu nunca vi um jogo do cara, também não vejo o treino do cara, mas ele é bom. Por quê? Porque ele não tá jogando. Então tem que jogar esse cara aqui. E hoje, novamente, assim, o que agregou o Galo? Nada assim, de diferente do que a gente já tinha. Não tem, e de novo, não é culpa dos jogadores, não é um problema dele. Ah, o cara não agregou nada, então traz outro, ou ele não presta. Não é isso, mas é um jogador que vai precisar de um tempo. Por isso que outros jogadores jogam, porque pelo menos sem bola, porque pelo menos quando o time tiver em determinadas fases de construção, de recomposição, de armação, tudo isso, alguns jogadores já sabem para onde a bola tem que ir. Então ele vai dominar já sabendo que a bola tem que chegar lá. Eu vou dominar a Sim. bola aqui, essa bola tem que chegar lá. O Galopo ele vai dominar, ele vai levantar a cabeça, ele vai procurar quem que eu toco, onde é que eu tô, porque ele não está ele não está automatizado ainda para fazer Sim. o que o time coletivamente precisa. É só por isso que ele não joga. Tecnicamente, talvez ele seja um dos melhores jogadores do meio de campo, aparentemente. Com a parte técnica, com a bola no pé, Sim. passe, não sei o quê. Só que isso E tudo precisa com estar inserido no disposição. coletivo. E com disposição, porque a gente Quem, podia falar de parte técnica de um outro que que saiu time agora também Que argentino. time, que time que é melhor hoje? O do Flamengo ou do São Paulo? Flamengo. Como é que o São Paulo foi melhor hoje? O Flamengo matou o jogo. Tecnicamente, ganharam assim. Méritos. Parabéns para eles. Agora, por que o São Paulo conseguiu ter um desempenho melhor que o do Flamengo? É coletivamente. Não é só parte técnica. Não é só, ah, não, nossos jogadores são melhores. Porque não são.
Não são. Só que o Rogério conseguiu armar uma estratégia de acordo com o que o Flamengo vinha jogando, e os jogadores conseguiram executar coletivamente essa estratégia, que permitiram ao São Paulo criar oportunidades, permitiram ao São Paulo sofrer menos chances de gol do que o adversário, sofrer menos finalizações. A diferença é que você dá 3 finalizações para os caras, eles vão fazer 3 gols. E é assim que funciona no futebol, é assim que funciona, principalmente, as realidades de São Paulo e Flamengo hoje, de como eu falei no começo do vídeo, em termos de postura, esses caras que estão com salário atrasado, essas coisas, é irretocável. Deixaram tudo o que poderiam e foram reconhecidos no estádio por isso. Agora, em termos de jogo, paciência, perdemos. É muito difícil que busque uma classificação, assim, seria uma das maiores viradas da história do São Paulo. O São Seria. Paulo busca uma classificação, assim, seria um negócio assim, Seria a histórico. moeda cair muito em pé. É, Cair muito então em assim, pé. é muito difícil, mas a gente tem um caminho. Tem coisa que a gente pode aproveitar desse jogo de hoje para o futuro do clube de uma maneira geral e para o futuro ultra recente. Fortaleza fim de semana, Atlético Goianiense semana que vem. O São Paulo jogando dessa maneira, coletivamente, aguerrido, intensidade com a bola, o Rogério conseguindo armar uma estratégia efetiva contra o adversário, o São Paulo pode chegar a uma final de Sul-Americana e pode ir brigar por esse título. Eu acho que é algo relevante e eu fico feliz que isso tenha sido reconhecido no campo, porque certamente vai para o dia a dia do São Paulo. Os caras vão olhar e falar, pô, tudo bem, a gente perdeu porque é do futebol, porque os caras são melhores e paciência. Mas a gente tem condições aqui de buscar um título esse ano e de buscar uma melhora para o São Paulo, que está estagnado aí há muito tempo, ou antes tivesse estagnado, né? Mas vem numa decrescente aí há muito tempo. Ver a sua distância aumentar para os rivais principais no Brasil há muito tempo. É muito. A distância está realmente. Só um último comentário e também uma pergunta. Tem o segundo jogo. Então já tem muita gente pensando assim: pô, São Paulo tem que ir com o sub-20. E eu acho que não. Eu acho que São Paulo tem que ir. Talvez, eu não sei qual que é o seu pensamento, mas eu vou dizer um negócio muito complicado de se falar aqui. Justamente por ter jogado o que jogou aqui, eu realmente queria ver esse time jogar lá. E outra que também eu não gostaria que o São Paulo abrisse mão completamente de um jogo, porque contra um time tão forte pode acontecer uma coisa muito ruim, um resultado muito acachapante que fere a história do clube, que fere o. Que essas coisas acontecem, essas coisas existem e um time grande não pode simplesmente fazer isso. Né? Então, qual que é a sua opinião só sobre esse Eu acho ponto? que a gente vai depender muito do Campeonato Brasileiro. E vai depender muito também da Copa Sul-Americana. O São Paulo classifica contra o Atlético Goianiense porque os dois jogos são antes dos jogos do O jogo de Flamengo volta de contra o volta. Flamengo. Então você classifica na Copa Sul-Americana e você tem um cenário ali que não seja um cenário intermediário do Campeonato Brasileiro, que seria um cenário intermediário. Você nem perdeu, acho que são 3 jogos até lá. Você nem perdeu, Fortaleza, Ceará e Corinthians. Não, Fortaleza, Cuiabá e Corinthians. O Ceará é imediatamente depois do Flamengo. Você tem esses 3 jogos. Você nem está tão perto da zona de rebaixamento e nem está tão próximo do 8º lugar, que é um cenário meio de limbo ali, mas se de repente você tiver perspectiva no Campeonato Brasileiro, de 8º lugar, ou só fugir do Campeonato Brasileiro da zona de rebaixamento, que eu não acho que seja um cenário real. Para mim, faz mais sentido você estar olhando para a parte de cima. Principalmente porque o jogo anterior é contra o Corinthians, no Morumbi. E você está na final da Sul-Americana, que significa que do jogo para o Flamengo para a final da Sul-Americana são 2 semanas, basicamente. O jogo é dia 14, a final é dia 1º. Eu acho que é um cenário que você olha e você não precisa ir com o time em reserva, mas você vai olhar os jogadores, está cansado, está desgastado. Talvez eu precise mais de você em Fortaleza, talvez eu precise mais de você dosando os minutos até a final da Sul-Americana do que eu faça maluquice no Maracanã de tentar buscar Tentar o um épico do milagre. épico do épico do épico do épico. Então eu só Tá. acho que é um cenário que a gente só vai decidir mesmo depois do jogo contra o Corinthians, olhando o tabela do Campeonato Brasileiro, sabendo o nosso Tá. cenário na Copa Sul-Americana e sabendo também a condição física dos jogadores. Tá. Eu mantenho, mas assim, dessa forma, né? De qualquer forma, o São Paulo tem que mandar um time competitivo que, em algum ínfimo valor ali, pode superar essa vantagem, assim, enfim. Mas
Enfim, a moeda teria que cair muito em pé. É isso? Então a gente vai ficando por aqui. Muito complicado, mas eu espero enfim, tenha sobrado alguma coisa. A gente vai fazer ainda um vídeo. Hoje é da semana Quarto. quarta. A gente, sei lá, tá? De repente tem que fazer alguma coisa na sexta-feira. Sei que ele vai querer fazer uma live, a gente vê dessa possibilidade. Tá bom? A gente vai ficando por aqui. Um abração para todo mundo e vamos São Vamos, São Paulo. Paulo.